É desse espírito que eu gosto. Lembre-se qual espírito, né? O senhor Foster falou que este centro de reprodução ele conseguiria bater o recorde de espécimes, vamos colocar assim, produzidas por um mesmo ovário. É desse espírito que eu gosto, exclamou o diretor com uma palmadinha no ombro do senhor Foster. Venha conosco e transmita a estes rapazes o seu saber de especialista. O Sr. Foster sorriu modestamente, com muito prazer. Eles o seguiram. Na sala de enfrascamento, tudo era agitação harmoniosa e atividade ordenada. Só imagine uma. Você já deve ter visto na internet esses vídeos de, sei lá, aquelas máquinas de engarrafar coca, sabe? Aquelas máquinas de produzir uma porta de carro, né? É uma agitação harmoniosa, né? É uma atividade intensa, mas muito bem ordenada. Placas de peritônio de porca, todas cortadas nas dimensões exatas, chegavam continuamente em pequenos elevadores do depósito de órgãos no subsolo. Peritônio é um tipo de membrana, né? É um órgão enorme, na verdade, parecido com a pele, só que ele é interno, né? Ele protege o abdômen, né? Peritônio de porco, se você procurar na internet, você vai encontrar, assim, é como se fosse uma pele branca, assim, meio que porosa. Bom, mas cada uma das placas estava ali revestida com peritônio de porco, né? De porca, na verdade. Todas cortadas nas dimensões exatas, chegavam continuamente em pequenos elevadores de depósito de órgãos do subsolo, ou no subsolo. Buzz e depois clique. As portas do elevador abriam-se amplamente. O forrador de bocais está aqui com letra maiúscula, que é a profissão, né? A profissão do cara é forrar os bocais com o peritônio. Tinha só de estender a mão, pegar a placa, introduzi-la e acomodá-la e, antes que o bocal assim guarnecido tivesse tempo de se distanciar ao longo da esteira sem fim, buzz, clique. Outra placa de peritônio subia rapidamente das profundezas subterrâneas, pronta para ser introduzida em outro bocal que seguia o anterior nessa lenta e interminável procissão sobre a esteira. Depois dos forradores vinham os matriculadores, uma outra profissão. A procissão avançava, um a um os ovos eram transferidos dos seus tubos de ensaio para os recipientes maiores. Com destreza, a guarnição de peritônio sofria uma incisão. A mórula era posta no seu lugar, a solução salina era transvasada. Mórula aqui é o primeiro estágio de desenvolvimento do embrião, ok? Mórula. E já o bocal seguia adiante. Passava então a vez aos rotuladores, os próximos profissionais na linha de produção. A hereditariedade, a data da fecundação, o grupo Bokanovski, todos os detalhes eram transferidos do tubo de ensaio para o bocal. Não mais anônima, mas com um nome identificada, a procissão recomeçava lentamente sua marcha. Lentamente, através de uma abertura na parede por onde passava a sala de predestinação social. Sala de predestinação social, tenha isso em mente, né? 88 metros cúbicos de fichas de papelão, disse o Sr. Foster com um manifesto prazer quando entravam. Contendo todas as informações necessárias, acrescentou o diretor. Postas em dia todas as manhãs e coordenadas todas as tardes, com base nas quais se fazem os cálculos. Tantos indivíduos de tal e tal qualidade, disse o Sr. Foster, distribuídos em tais quantidades. O índice de decantação ideal a qualquer momento, as perdas imprevistas prontamente compensadas. Prontamente, repetiu o Sr. Foster. Se os senhores soubessem
quantas horas extra tive de fazer depois do último terremoto no Japão? Riu bem-humorado e meneou a cabeça. Os predestinadores mandam seus números aos fecundadores, que enviam a eles os embriões pedidos. Então você faz encomenda, né? Olha, eu preciso de, sei lá, 25 mil pessoas com tais e tais características, porque daqui a 20 anos nós vamos precisar de tais e tais trabalhadores para como é que é? Repor tais e tais trabalhadores que morrerão, né? Que enviam a eles os embriões pedidos. E os bocais chegam aqui para serem predestinados detalhadamente. Depois disso, descem ao depósito dos embriões. Para onde nós vamos agora? E abrindo uma porta, o Sr. Foster se pôs à frente deles, conduzindo-os ao subsolo por uma escada. A temperatura continuava tropical. Desceram a uma penumbra cada vez mais densa. 2 portas e um corredor com 2 voltas protegiam o subsolo contra qualquer infiltração de luz diurna. Os embriões são como filmes fotográficos, disse o Sr. Foster já jocosamente, empurrando a segunda porta. Só suportam a luz vermelha. Com efeito, a penumbra quente e abafada na qual os estudantes os seguiram, então, era visível e rubra, como as pálpebras fechadas numa tarde de verão. Os flancos arredondados dos bocais, que se alinhavam ao infinito, fileira após fileira, prateleira sobre prateleira, rebrilhavam como incontáveis rubis, e entre os rubis se moviam os espectros de homens e mulheres com olhos vermelhos e com todos os sintomas de lupo. Um zumbido, um ruído de máquinas agitava lentamente o ar. Assim, é interessante porque a pessoa que tem lupo, ela tem um tipo de sensibilidade à luz, sensibilidade extrema à luz, né? E a pessoa descama, né? Uma doença de pele. A pergunta que nós temos que se fazer aqui, e provavelmente a gente já sabe a resposta, é: será que essas pessoas desenvolveram a doença porque eles estão ali embaixo? Ou eles foram feitos já para trabalhar num determinado lugar onde não tem nenhuma luz e estarem contentes, né, no lugar certo com a sua profissão, né? Então, puxa, que sorte tive eu de encontrar um trabalho em que eu não fosse exposto ao sol. É claro que quando eu falo que sorte tive eu de encontrar um trabalho onde eu não fui exposto ao sol, é um modo de dizer, é um eufemismo, né? Na verdade, a pessoa já saberia desde a infância a qual trabalho ele foi destinado. Mas percebeu? É difícil uma pessoa dessa ficar descontente com a sua profissão, né? Ficar descontente com o seu lugar ali na sociedade. Dê-lhes alguns números, Sr. Foster, disse o diretor, já cansado de falar. O Sr. Foster sentia-se imensamente feliz de poder fazê-lo. 220 metros de comprimento, 200 de largura, 10 de altura, apontou para cima. Como galinhas bebendo, os estudantes levantaram os olhos para o teto distante. 3 andares de porta-bocais ao nível do solo. Primeira galeria, segunda galeria. O arcabouço metálico das galerias superpostas, delgado como teia de aranha, estendia-se em todas as direções até se perder na penumbra. Perto deles, 3 fantasmas vermelhos estavam ativamente ocupados em descarregar garrafões que retiravam de uma escada móvel. Era a escada rolante que vinha da sala de predestinação social. Então, só para você visualizar, imagine isso, né? Esses bocais, eles têm que passar... Bom, esse bocal é um bebê desenvolvendo, né? Ele tem que percorrer todo esse caminho em 9 meses, né? Então, imagine essa sala enorme e muito alta, e esses bocais, eles vão, né, indo por diversos ambientes, né? Imagine um carro, correto? Então, num ambiente ele ganha, sei lá, o chassi, no outro ambiente ele ganha,
sei lá, uma porta, no outro ambiente ele ganha um motor e assim por diante, né? Assim são os bebês nos bocais, né? Assim são esses embriões nos bocais.